E aí, gente, beleza? Bom, como eu coloquei no título, vamos ver hoje uma pequena demonstraçãozinha aqui de como que a gente pode montar um projeto com arquitetura limpa. E aí eu vou querer fazer isso usando as ferramentas do ecossistema Kotlin, né, simulando como se fosse um back-end. Vai ser um back-end absurdamente simples, que vai ser basicamente aquele tipo de coisa, de receber um nome e idade do usuário. A gente vai querer colocar isso num banco, né? E a gente vai ter uma rotazinha para disponibilizar a busca desses usuários, né? Então a gente vai poder buscar um usuário pelo nome. Ou seja, duas rotas, uma para a gente criar usuários e a outra para a gente obter usuários. Então basicamente isso daí. Eu vou querer fazer basicamente da seguinte forma: eu vou querer começar fazendo tudo sujo, o mais sujo possível, num arquivo só, aqui tipo desse mesmo arquivo aqui. Eu não vou criar pasta, não vou separar nada. E aí depois a gente vai fazer a refatoração disso por arquitetura limpa. Lembrando que o foco aqui não vai ser exatamente o Kotlin em si, o framework do Ktor, o Expose ou qualquer outra coisa que a gente vai usar propriamente dito. O foco vai ser a parte da refatoração, né? Então eu vou começar fazendo aqui diretão essa parte do servidor, do back-end totalmente feio, e aí depois a gente vai discutir sobre a arquitetura limpa e como que a gente pode ir recortando esse código para montar de um jeito um pouco mais organizado, beleza? Então vamos começar aqui, vai ser bem simples. Acho que eu vou inclusive aproveitar para avançar essa parte, mas enfim, vamos lá.
Beleza, gente. Então finalizamos aqui o nosso servidor. Eu criei aqui ele meio que do início ao fim, num arquivo só. Tá? E eu aproveitei também para programar e fazer os testes usando teste automatizado aqui do Kotlin, né? Então eu aproveitei para criar os testes automatizados. Então basicamente eu fiz uma descrição aqui em código, em linguagem de código, de como que essas rotas devem funcionar, tá bom? A gente também vai aproveitar para ficar usando esse mesmo código aqui, rodando esse teste, enquanto a gente estiver fazendo a nossa refatoração, tá bom? Ok, então sabendo disso, sabendo que a gente tem esse código nesse ponto aqui, que tecnicamente falando funciona, obviamente que eu não levei em consideração algumas coisas aqui como performance absoluta, enfim. Nossa ideia agora no momento vai ser basicamente refatorar isso aqui, que é o que a gente combinou. Então, para isso, antes da gente começar propriamente nisso, vamos pensar aqui um pouquinho. O que exatamente seria essa arquitetura limpa, né? Vamos pensar na arquitetura limpa como sendo um padrão de projeto que vai servir para a gente recortar o nosso código em partes. A gente tem isso daqui e a gente vai querer recortar ele em partes, mudar o nome de algumas coisas, criar coisas novas, de forma que essas coisas novas funcionem independente, tá? Então a gente vai separar mais ou menos como se fossem responsabilidades, ou seja, cada grupo de códigos, a gente vai criar esses grupos de códigos e esses grupos de códigos vão meio que ter uma responsabilidade definida. Então a gente vai ter uma parte que vai fazer especificamente uma coisa, outra que vai fazer outra, por aí vai. Outra coisa interessante da gente entender sobre a arquitetura limpa é que cada parte ela meio que tem uma sequência, uma ordem hierárquica, se é que eu posso dizer assim, específica. Ou seja, a gente vai ter uma dessas partes do código, digamos, no nível 0. Ou seja, nesse nível, essa parte de código ela não depende de mais nada. Ou seja, dentro dela a gente não vai encontrar código de nada que não seja só a própria linguagem. Todo o código que a gente vai ter nessa primeira parte do nível 0, né, hipoteticamente falando, deve ser código apenas, no máximo, da própria linguagem. Beleza? Que no caso o Kotlin, né, que a gente está usando aqui. Aí beleza, aí você sobe um nível 1 da hierarquia. Nesse nível 1 é a mesma coisa, não pode ter mais código nada. Porém, a gente pode encontrar código lá que existe na parte anterior, que é a parte do nível 0. Ou seja, meio que sequencial. Então a gente tem o nível 0, que não usa nada, a não ser a própria linguagem em si, ou ele mesmo. Aí vem o nível 1, que pode usar o nível 0. Aí o nível 2, que pode usar o nível 0 ou nível 1, né? E, na verdade ele vai usar só o nível 1, mas por consequência ele usa o nível 0. E por aí vai, você vai pensando nessa hierarquia. Ou seja, enquanto mais baixo esse nível de hierarquia, menos dependências, menos coisas externas à linguagem você vai ter. Aí, enquanto mais você vai avançando, mais coisas externas é possível que você encontre, tá? Enfim, então eu gosto de pensar dessa forma. Eu gosto de pensar primeiro nessa questão das responsabilidades, né, que a gente vai começar a separar o nosso código pensando em partes que funcionam para uma determinada coisa, e também eu gosto de pensar nessa questão desses níveis de hierarquia. Então, no ponto que a gente está aqui, a gente poderia pensar em várias possibilidades, mas uma coisa que eu gosto sempre de pensar na arquitetura limpa e que vocês podem fazer, ainda mais se vocês são mais iniciantes, estão aprendendo e tudo, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pensar, vou até escrever aqui, vocês podem pensar naqueles nomezinhos chave, né? Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa de arquitetura limpa por aí. Se não, a gente tem esses nomezinhos aqui. A gente tem o tal domain, a gente tem o tal use case,
seria use case. A gente tem o tal, infrastructure, coisinha chata de escrever. Bom, por enquanto, a gente pode pensar nesses três. A gente pode ter mais camadas também, não tem problema. A gente pode pensar em mais coisas, só que vai depender do projeto. Para um caso básico, do mais absurdo básico possível, essa estrutura desses 3 níveis aqui, meio que é o suficiente. Vamos pensar que é o suficiente, tá? Claro que a gente pode expandir isso dependendo da necessidade, né? Mas é importante que você domine. Se você não sabe, é importante que você domine pelo menos esses 3, para que você consiga, obviamente, depois expandir isso para mais coisas, tá? E aí, quando a gente vem falando desses caras, sempre vai ter aquelas explicações do que pode ser, né? Domain, use case, infrastructure. Mas, como eu falei para vocês, a gente meio que tem os níveis de hierarquia, né? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Eu gosto de colocar o ABCzinho na frente, né? Inclusive, a gente vai criar os pacotes aqui depois com essa nomenclatura aqui. Que é para ficar bem claro que domain é o nível 0 que a gente falou, use case seria o nível 1 e o infrastructure seria o nível 3, né? A gente tem 3 coisas, beleza? Então, domain, vamos lá, domain. Se ele é o nível 0, então pode ser interessante a gente começar a pensar a partir dele. Não tem problema, eu particularmente acho interessante. E aí, o que a gente vai pensar? Domain, basicamente, vai ser tudo que é relacionado às definições do nosso projeto. Aí, lógico, quando a gente fala definições, pode ter um monte de coisa. Pode ter regras, pode ter tipos. Você pode, por exemplo, definir as regras do seu projeto. Pode não, deve definir as regras do seu projeto ali. Deve definir como que é os dados que existem dentro do seu sistema, né? São coisas que você vai definir. E aí, obviamente, em regras tem várias coisas. Você pode pensar em, por exemplo, regras de validação e regras de, sei lá, de tratamento de erros, pode ser uma coisa. Já nos modelos, né, na forma como os dados são estruturados, a gente vai pensar nessas coisas de modelos. Basicamente pode ser os tipos de dados que você vai guardar num banco ou no que quer que seja, bem como o formato e os tipos de dados que vão meio que trafegar entre as requisições, por exemplo. A gente vai já ver um pouco mais sobre isso. E aí, pensando nesse domain, bem aqui, vamos começar então colocando aqui o nosso pacotezinho chamado A_domain. Mas não no sentido de um domínio, não, é da letra A, né? Então, vamos colocar assim. Se ele é o nosso nível 0, vamos começar pensando em modelos. Aí, beleza, aí tá aqui o nosso código aqui, sujo pra caramba. O que a gente vai começar colocando lá? Modelos, né? Os modelos, basicamente, você pode, entre aspas, tomar como via de regra, como sendo aquelas peças de código, aqueles pedaços de código, que se você agrupar, você teria, por exemplo, um conjunto, uma lista, tá? Se eu pegar, por exemplo, isso daqui, esse trecho de código bem aqui, eu posso ter uma lista de main, eu posso meio que fazer operações em cima de uma lista de funções main. Claro que não, né? Isso não existe. Por outro lado, a gente consegue fazer operações em cima de uma lista de user.to, né? A gente pode, por exemplo, ter um banco de dados só disso daqui. Então, isso daqui representa para nós um modelo, né? Isso é basicamente só um macetezinho, né? Não é necessariamente regra, mas repito, se você é um pouco iniciante, ficar um pouco em dúvida, talvez seja interessante pensar nessas coisinhas, às vezes ajuda no começo, tá bom? Então isso aqui pra gente realmente seria um modelo.
Isso aqui seria um modelo? Não. Isso daqui é basicamente a nossa tabela do banco de dados em si, né? Então não faz sentido nenhum ser um modelo. E aí, se a gente for olhando, é só isso aí que a gente tem de modelo. A gente vai então puxar para cá. Outra coisa que você pode ver, de novo, é aquela questão da hierarquia. Se isso aqui é um modelo, então a gente está cogitando colocar ele no domínio, né, no nível 0 lá. Se a gente está cogitando colocar ele lá dentro, a gente tem que ver o seguinte. Nisso aqui, tem o que basicamente escrito? Tem coisas da linguagem, né, que a gente está vendo aqui. String, int. Tem alguma coisa que é externa à linguagem? Não necessariamente externa à linguagem, mas, por exemplo, tem algum código de biblioteca aqui dentro? De framework? Tem alguma coisa que não seja específico só da linguagem? E a gente vê que tá tranquilo, que é realmente só coisas da linguagem. Não tem nada de Ktor, ou se eu estivesse usando Spring, não tem nada de Spring. Enfim, não tem nenhuma biblioteca de terceiros, nada disso aqui. Ou seja, realmente a gente pode só jogar esse código aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é criar essa classe aqui dentro de domain. Vou criar o user.dto com o mesmo nome. Então user.dto. E aí eu vou jogar ele aqui. Beleza? Então tá aqui. Eu não falei, mas durante o que eu estava programando, né? Durante o programaçãozinho direto, e eu coloquei algumas regras aqui, né? Percebam que dentro desse bloco ele poderia não existir, sem problema nenhum, poderia ser só o data class aqui desse jeito. Só que eu optei por colocar dentro do bloco de init, ou seja, como se fosse do construtor. No Kotlin a gente entende isso como o construtor. Eu coloquei algumas coisas aqui, como esse require name.isNotEmpty. No caso do Kotlin, essa função aqui, basicamente ela serve para verificar essa condição, a condição que a gente passar dentro, e se essa condição não for válida, ela vai lançar uma exceção, um erro, entendeu? Então a gente meio que força uma exceção acontecer mediante uma regra, beleza? É uma estratégia legal, eu particularmente acho legal. E é interessante a gente colocar ela no bloco de inicialização dessas classezinhas, desses modelos, porque meio que garante que essa classe ela vai sempre estar válida se a gente chamar ela depois de alguma outra coisa. Então, por exemplo, se eu fizer só um micro exemplo, se eu criar um user.dto aqui desse jeito, salvar ele numa variável mais ou menos assim, significa que nessa próxima linha aqui, é claro, é óbvio, a gente tem a plena certeza que as nossas regras foram verificadas, tá bom? Porque se não chegar nessa linha, significa que falhou, as nossas verificações falharam, tá bom? Então a gente meio que pode colocar isso aqui dentro do try catch, né? Fazer desse jeito. E aqui dentro desse bloco aqui do try, a gente pode usar essa variável aqui normalmente, porque a gente tem a plena consciência e certeza que ela está validada pelas nossas regras aqui, tá? Se cair no catch, é porque realmente não deu certo, beleza? E aí, vocês podem estar se perguntando, tá, mas as regras aqui, sim, eu tinha falado sobre regras, né? As regras elas podem ficar aí, tá? Porque são só duas aqui, é um caso muito simples. Mas digamos que a gente tivesse uma lógica bem mais complexa de validação desses parâmetros aqui. Ou então se a gente tivesse muitos modelos e todos eles tivessem regras muito complexas, enfim. A gente poderia criar mais alguns códigos, mais algumas classes específicas só para receber esses parâmetros, fazer a lógica de validação e retornar. E aí a gente poderia verificar aqui dentro, né? Enfim, seria uma forma. Mas por enquanto, só para vocês não ficarem estranhando,
o que é esse require aí dentro do modelo, é basicamente para fazer isso daí. Ok, então eu tirei aqui, voltando, né? Eu tirei daqui o userit, eu joguei ali para outro arquivo. Aí vai ficar dando erro, né? Porque ele não está mais no mesmo arquivo, vou poder ir para outro lugar. Ok, então, beleza. Do jeito que está aqui, se a gente rodar os testes, vai funcionar do mesmo jeito. Não vai mudar em nada. E agora a gente vai chegar numa parte interessante. Olha só. Na arquitetura limpa, ela meio que vem para forçar a gente a criar coisas abstratas. E esse conceito de abstração basicamente serve para que a gente crie coisas e utilize essas coisas sem necessariamente saber como essas coisas funcionam, né? Eu gosto de pensar assim. Então, por exemplo, olha só. Nesse código está tudo misturado. A gente tem, por exemplo, aqui, se a gente vier aqui nessa parte bem aqui, vou ver uma menorzinha aqui, né? Se eu pegar isso bem aqui, isso aqui que está selecionado. Isso daqui, essas linhas aqui, é um código que tem relação, que tem a ver com o banco de dados. Tá? A gente está fazendo um insert aqui. Por enquanto, não importa, não se preocupem com a questão da API, né? Porque eu estou usando o Exposed. Tá? Mas não se preocupem necessariamente com isso daí. Entendam basicamente que isso daqui é coisa do banco de dados, né? Que eu estou fazendo o acesso e criando, enfim. Seria interessante se a gente pudesse chamar esse código, por exemplo, aí mesmo onde ele está aí, mas sem necessariamente saber como que ele funciona. Porque se a gente fizer isso, significa que a gente pode ter múltiplas formas de implementar a mesma coisa e que não iriam afetar o código que está bem aqui. Entendeu? Então, isso é interessante. E aí, o que a arquitetura limpa meio que sugere para a gente, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar as interfaces, e aí essas interfaces, pela própria linguagem de programação aqui do Kotlin, mas eu acho que pode funcionar também, acho que não, funciona também no Java, não sei como é no JavaScript, mas enfim, a gente tem uma sintaxe que a gente pode criar coisas que não tem bloco, que não tem escopo, que é o que a gente vai fazer aqui, que vocês vão ver. Então fiquem tranquilos, vamos lá. Eu vou fazer aqui um negócio chamado de User Repository. Vou usar essa nomenclatura aqui, não se preocupem com isso por enquanto. Mas ao invés de classe, vai ser uma interface. Beleza? Mudou até a figurinha aqui, o ícone, né? Ficou um izinho verde. Aí o que eu vou fazer aqui? Dentro desse cara, eu vou fazer basicamente fun create user. E aqui dentro eu vou passar basicamente name e age, que foi a definição que eu fiz para um usuário, né? Só nome e idade. Sendo que aqui a gente vai retornar um int. Beleza? Então a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui. Interface é basicamente isso. Ou seja, a partir desse ponto a gente tem um negócio chamado User Repository, que dentro dele tem a descrição de uma função chamada createUser, né? E aí, obviamente, a gente tem os parâmetros ali. E essa função retorna um int. Só que não tem corpo. A função ela basicamente não faz nada. Diferente da gente ter, por exemplo, alguma coisa aqui, por exemplo, A igual a 1, igual a B igual a 23 e fazer um return A mais B, alguma coisa assim, né? A gente não tem esse escopo. Ou seja, a gente pode agora criar classes ou objetos ou qualquer outra coisa que implementem esse user repository, e aí essas coisas que implementam o user repository, elas que vão dizer como que tem que ser isso daqui, como exatamente que tem que ser.
né? Que é basicamente o que a gente tem naquelas linhas que eu tinha selecionado naquela hora. Olha só, bem aqui a gente tem as instruções para criar um usuário, ou seja, a gente tem essas instruções para fazer isso, só que usando código proveniente do Exposed. Mas e digamos se a gente precisasse ter essa mesma função aqui, né? A gente precisasse criar um usuário, mas com código, com instruções provenientes de outro tipo de coisa, como por exemplo o MongoDB ou qualquer outra coisa assim. Aí a gente ia ter que escrever if, exposed, como é que a gente ia detectar, enfim, ia dar um trabalho. Só que fazendo através da abstração das interfaces fica simples, fica realmente simples. Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, criei um negócio chamado user repository, defini essa função, eu vou definir agora outra função, que é a função que a gente usa aqui nessa outra rota, beleza? Que é uma função para obter o usuário. Então a gente meio que cria e também obtém, né? Então no repositório de usuários a gente vai tanto permitir com que a gente implemente a criação quanto a obtenção, né? Então get by id. Pode até tirar esse user daqui, já é óbvio, né? A gente está dentro do contexto de user. E aí a gente passa aqui o ID, né? E aí ele deve retornar um usuário. Pera, não temos um usuário. Aqui já entra um negócio interessante. Olha só, percebe que a gente tem um usuário sim. Só que esse usuário, ele meio que está escrito como DTO. Esse DTO dá a ideia pra gente, no sentido mesmo semântico, no sentido de contexto, de que é um objeto user que vai meio que servir só para meio que trafegar dados. Ou seja, nesse caso a gente está usando ele para trafegar dados do cliente que está fazendo a requisição para a gente, como também para responder, enfim. Só que quando a gente está dentro do contexto de um back-end, por exemplo, a gente vai ter os tipos que basicamente servem para montar os nossos dados propriamente dito, tá? Ou seja, logicamente falando, a gente precisa ter um user. A gente não vai ter a gente tem um user repository e não um user DTO repository. Então, pela semântica, a gente precisa desse user. Então, a gente vai criar ele. A gente cria ele. User data class. Agora, olha só como é que ele vai ser. Deixa eu até aumentar aqui. Exatamente idêntico ao DTO, né? Tem nome e idade. Mas para que a gente precisa disso? A gente pode pensar que esse cara aqui, ele vai se diferenciar pelo fato de ele ter e guardar um ID dentro dele, né? Ficou diferente agora? Faz um pouco mais de sentido a gente ter dois. Mas mesmo que não tivesse, ainda assim seria correto a gente ter esses dois, porque eles, por mais que no formato deles seja exatamente igual, eles têm funções semânticas diferentes, né? Então a gente pode fazer isso. Algumas pessoas acham estranho, tipo, nossa, eu tô criando muito código, tô repetindo, boilerplate, coisa assim. Mas a intenção desses códigos não é aumentar a complexidade, mas sim dividir as coisas. Lógico que nesse contexto aqui do exemplo da demonstração é uma coisa muito absurda de simples, não teria realmente necessidade, mas imagina num contexto maior, né, onde você tem muitos modelos, você tem vários modelos que têm regras específicas de validação só durante o tráfego dos dados. Então, entendam, são conceitos que vale a pena a gente ter em mente e que a gente aplique eles de forma consciente, tá? Também não adianta você criar um outro user sem nem saber por que você está criando, né?
sem entender essa questão da semântica. Mas, enfim, vamos lá. Vou manter o ID aqui. Ok, então agora a gente tem um tipo user. Criei ele dentro do domain, até porque isso aqui, ó, é um código que está usando só a linguagem propriamente dita. Não estou usando framework, não estou usando nada aqui. É um user e pronto. Ok, então aqui a gente já consegue retornar. A gente pode marcar ele como sendo algo que é potencialmente nulo, né? Porque se a gente tentar acessar o ID de um usuário que não existe, a gente não vai encontrar. Um ID que não existe, na verdade, né? A gente não vai encontrar usuário nenhum. Então a gente retornaria nulo. Então, beleza. Ok, temos aqui um user repository, tá? A gente já vai agora jogar esse código aqui dentro de alguma implementação disso aqui? Não, por enquanto não. Vamos deixar isso aqui, já já a gente vai fazer. Beleza, agora que a gente fez isso, só olhando aqui a gente dá para saber que a gente já fez o que tinha que fazer do domínio. Né? O nosso domínio aqui, coisa simples, a gente tem um DTO, uma interface para descrever a abstração de um repositório e o nosso tipo de dados aqui que a gente está armazenando no nosso sistema, no nosso banco de dados. Então, tecnicamente, a gente pode voltar aqui depois, não tem problema, mas o nosso domínio está finalizado, né? Então, a gente vai agora para a nossa segunda parte, que foi aquilo que eu coloquei aqui, o bendito use case. Então, vamos criar b use case. Tá aí. Eu gosto de colocar a letrinha, né, para manter em ordem alfabética, e a ideia é que ela organiza automático, tipo, né, no nívelzinho. E se eu não colocar, tipo, use case ia ficar por último, use case depois, né? É preferência pessoal minha mesmo. Depois você pode excluir isso daqui. Pode ser que ajude alguém iniciante também a entender. Beleza, então desculpa. Use case. Nesse caso, esse use case basicamente vai ser todo o código que a gente vai fazer que usa aquilo que a gente fez aqui. Olha só, que usa, não necessariamente que implementa. Né? Porque eu posso, por exemplo, utilizar essas coisas sem necessariamente implementar. Eu posso utilizar essa interface, eu posso utilizar coisas que estão descritas com essa interface, assinaladas com essa interface, sem necessariamente ter ainda a implementação delas, que é o que a gente vai fazer, tá? Vou até fechar aqui. Então vamos criar aqui, por exemplo, nosso um possível, um hipotético use case, que seria o quê? User service. Eu vou usar essa nomenclatura de service. User service, tá aí, criamos um user service. Digamos que esse cara aqui, a gente peça no construtor para ele receber alguma coisa. Olha só, a gente vai pedir para user service receber alguma coisa que implementa o repository, tá? Então eu posso fazer o seguinte: vol user repository disso aqui. Ó, percebe que nesse user service, quando eu estou criando ele aqui, eu estou dizendo que ele vai receber um user repository, mas nesse ponto eu não sei se esse user repository estará implementando exposed ou Postgres diretamente ou MongoDB, não sei. Eu só disse que eu quero o tipo abstrato, e aí eu posso usar o tipo abstrato, beleza? Esse cara aqui é abstrato, é uma interface, tá bom? Aí não tem implementação. Depois que a gente vai dizer, a gente vai criar esse cara aqui que vai ser, né, que vai ser fornecido para o nosso serviço, beleza? E aí, como é que a gente pode fazer esse cara? O que que vai ter nele, basicamente? Vai ter as funções que a gente tem aqui, né? A gente vai ter uma função para criar o usuário a partir do que a gente recebeu na requisição, e também a gente vai
retornar um usuário a partir a partir de um ID que a gente recebeu, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter, lembrando que são funções suspensas, eu vou criar suspend aqui, né? Criar suspend porque eu sei que eu vou usar blocos suspensos aqui dentro, então a gente coloca assim. Também suspend fun create user. E outra curiosidade interessante, olha só, no service, que é o use case, que está no nível 2 ali, nível 1 na verdade, né? Mas é 0, 1. Esse use case aqui, a gente está criando uma função chamada create user, enquanto que no negócio abstrato do repositório, a gente tem só create. E aqui a gente recebe, né, de forma separada os parâmetros, as coisas, os dados. Enquanto que aqui a gente está dizendo especificamente create user. Então a gente pode até passar aqui user DTO, ou seja, nosso serviço vai receber uma request, um usuário da request, e aí essa função que vai se responsabilizar por transformar esse cara em algo que possa ser incluído nessa função, que possa ser passado para essa função, beleza? Então, o que nossa função do repositório aqui precisa? Então, user repository.create, a gente precisa passar para ele um nome, uma string e um int, que a gente consegue pegar daqui, né? Então, request.name e request.age. Beleza, aqui funciona. Obviamente aqui a gente pode retornar, né? Então return, porque esse cara aqui ele retorna o ID, né? Int, só determina o tipo ali. Perfeito, tá? Isso daqui seria um use case, tá? É um caso de uso, de algo que a gente criou, que a gente definiu do domínio, entendeu? Beleza. A gente tem mais uma função para o nosso caso de uso. No nosso caso de uso, ele requer que a gente tenha um get user by ID. Então aqui a gente pede o ID. E aí podemos fazer o seguinte, a gente pode fazer return user repository.getById. Beleza? Ou seja, nesse nível 2, olha só, nível 1, né? 0, 1. No nível 1, a gente está chamando coisas que a gente fez no nível 1. No nível 0. Tá bom? Ou seja, o nível 0 tá lá, a gente fez bonitinho, somente definições, regras. Já no nível 1 que a gente está aqui, a gente está chamando essas coisas, ok? E aí a gente pode até olhar aqui no nosso grupo de imports, que a gente tem somente imports do A. A gente não tem imports que não seja do domain. Tá? Serve até como dica também, né, para você dar uma olhadinha nos imports, para saber se você realmente está usando coisas que deveria naquele lugar. Ou seja, o B só pode usar coisas da linguagem ou do A. E é o que está acontecendo, então tá tranquilo. Maravilha! E agora? Como o nosso projeto é bem simples, a gente só tem realmente um serviço, que é o serviço de usuários, que vai funcionar em cima do nosso repositório. Ok? Nesse caso, como está tranquilo isso aqui, a gente vai passar agora para a nossa parte C, que é a Infrastructure. Vamos criar aqui. Infrastructure C. Dentro disso aqui, vamos... Bom, então vamos lá, gente.
Infrastructure. Quando a gente falar de infrastructure, o que a gente deve pensar é, dentro aqui é onde vai vir o código dos frameworks, das bibliotecas, de coisas externas. Vai vir tudo aqui. É aí que vai ficar. Ou seja, esse código bem aqui, vou pegar aleatoriamente qualquer linha aqui. Esse código aqui, ele é o que? É código só da linguagem? Não. É código do domínio, do A ali? Não. É código do use case? Não. Então, ele vai para o infrastructure. Tá? Sem dúvida alguma. Agora, como que a gente vai estruturar isso aqui? Basicamente, dentro desse cara, a gente vai ter essas implementações concretas, reais, propriamente ditas. Então, a gente vai ter coisas como implementações de banco de dados, o próprio framework, né, o Ktor. Poderíamos ter o que mais? A gente poderia ter implementações de segurança, serviços externos ou coisas assim, sem problema algum, tá bom? Então, a gente vai começar criando isso daqui. Vamos criar, por exemplo, pode criar um pacote. Por exemplo, database. Infrastructure Database. É interessante a gente ir separando em coisas. Dentro de database, a gente pode ter múltiplos bancos de dados. Implementações de múltiplos bancos de dados. Então, é interessante que você tenha dentro de database pacote com o nome de algum, com o nome especificando, né, separando por implementações, por grupo de tecnologias, ferramentas, enfim. Então eu tenho um chamado, né, eu tenho aqui coisas do Exposed. Então é o que eu vou meio que criar aqui. Dentro de Exposed, a primeira coisa que a gente tem é isso aqui, que é o esquema, a definição da tabela. Então eu posso criar aqui esquema, jogar isso aqui para cá. A gente poderia ter mais. Percebe que na hora que eu colei, já apareceu o import aqui de uma empresa terceirizada aqui, sabe? Ou seja, esse código aqui jamais poderia ficar dentro de domínio ou dentro de use case, tá? Ele tem que ficar realmente aí dentro do infrastructure, das implementações, beleza? Ok, então eu já vou começar a tirar isso daqui. Ele vai ficar reclamando aqui, mas não tem problema que esse código não vai ficar aqui mesmo. Tá bom? Esse é o esquema. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter essa lógicazinha aqui. A gente pode refatorar essa lógicazinha aqui de conectar no banco. Basicamente essa função aqui e tal, isso aqui. A gente pode jogar isso dentro de um arquivo. Vai ficar um pouco mais organizado. Então, tá, exposed db. Vamos criar ele com a sintaxe de object, fica bom. Aí a gente pode passar esse cara aqui para ele, aqui para dentro. O que mais que pode ir para lá? Isso daqui poderia ir sem problema algum. O que mais? Ok, tá, pode ficar aí, não tem problema. Digamos que a gente tem isso aí. Agora a gente precisa tirar daqui, desse nosso arquivo main principal aqui, as funções, que é as funções que realmente manipulam os dados. Agora a gente vai criar, né, os nossos repositórios propriamente ditos. Esses repositórios eles vão usar a abstração que a gente fez, que é aquela lá. Tá? Eles vão usar isso aqui, né? A gente vai implementar isso literalmente. Então eu posso criar aqui expose users repository, né? Porque a gente está sempre na arquitetura limpa pensando na possibilidade de ter outra coisa com essa mesma descrição, né? Então aqui posso usar a sintaxe de objeto aqui também, não tem problema. E aí agora a gente vai implementar aquele negócio que a gente fez no user repository. Tá? Percebe que eu importei, ele já veio aqui do A, perfeito. E aí a gente pode usar essa função aqui para escrever automático aqui o nome dos negocinhos. E tá aqui. Percebe que no momento que eu faço isso,
fica dando erro. Ou seja, a linguagem pede que eu escreva a implementação, né? Esse negócio aqui é abstrato. Então eu preciso escrever a implementação de create e de get by ID aqui. E qual que é essa implementação? É justamente esses códigos aqui, tá? Que estavam dentro aqui da rota aleatoriamente. Então eu vou pegar aqui, se a partir daqui, deixa eu pegar isso aqui, peguei. Vamos jogar esse aqui. Eu tô só jogando. Importar o que precisa. Importei, percebe que eu importei essa propriedade aqui, veio do C, ó, maravilha. Não temos acesso a esse received user, porque a gente estava criando antes, baseado diretamente na request. Só que a gente não vai fazer isso. Quem vai fazer isso pra gente é o serviço que a gente fez anterior, tá? Nesse ponto aqui, a gente vai criar usando isso aqui, né? Quem vai mandar esses parâmetros string int ali é o serviço, o service, entendeu? Então, a gente pode fazer aqui. Vai ficar dando erro aqui porque ele está em conflito, ele não sabe qual que é quem. Então a gente usa user stable ponto só para diferenciar. Beleza. E aí a gente precisa retornar um int, certo? Então basta que eu retorne, posso retornar inclusive isso aqui direto. E aí eu gosto dessa sintaxe aqui do Kotlin. Ao invés de fazer isso, eu posso simplesmente ocultar tudo isso aqui e jogar a função aqui, já que a gente retorna aqui, né? O resultado lambda da função é tratado como retorno já. Beleza. E agora? Só isso? Mais alguma coisa? Agora a gente vai fazer isso aqui, que é o código que está aqui, né? Vamos pegar essa parte aqui. Vamos jogar... Na verdade, a gente tem que fazer igual. Vamos importar o que a gente precisa. Aqui é ID. Ele está dando erro bem aqui ainda, porque a gente meio que está retornando user DTO, mas a gente tem que retornar user. A gente mudou, a gente criou um novo tipo. Entendeu? Então antes a gente estava ainda usando, mapeando a nossa busca do banco de dados para um DTO, que não faz nenhum sentido. Agora a gente tem aqui o nosso user, né? Ele está faltando, reclamando aqui porque falta o ID, né? Não tem necessidade, a gente pode só passar aqui ID igual ID, mas... Bom, aqui é a vírgula. Aqui também não tem necessidade. Beleza, então essa função retorna um usuário que pode ser nulo, caso ele não encontre, né? Esse aqui retorna, essa primeira função aqui retorna um int e maravilha. Então aqui a gente acabou de criar uma implementação. E a gente vai já ver, eu vou fazer uma outra, que vai ser a ordem de grandeza mais simples que essa, mas a gente vai ter múltiplas implementações, vocês vão já ver. Beleza, então a gente tirou aquele código do banco de dados daqui. E agora, como é que a gente vai fazer para funcionar de novo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e aqui no ID a gente precisa puxar o ID, só que a gente não vai puxar o ID usando o expose, usando isso daqui. A gente vai fazer isso daí usando o service, tá? Então a gente pode, por exemplo, usar user. Deixa eu até ver aqui uma coisa no nosso serviço. Vou transformar ele em... eu posso fazer de várias... Cara, tem tantas possibilidades, às vezes já fica até confuso. Vou criar ele aqui fora, uma variável para o nosso serviço. Users service. User. Obviamente, na hora que a gente tentar criar o nosso serviço, ele vai ficar pedindo para a gente passar para ele um repositório, um user repository. Podemos passar direto aqui esse nosso user repository, como a gente criou ele com
propriedade Kotlin. Isso aqui é a sintaxe do Kotlin, viu, gente? Quando a gente cria com object, a gente não precisa criar uma variável para ele, né? Ele automaticamente a gente já pode sair usando esse daqui direto, sem criar uma instância. Então posso, por exemplo, passar assim. Beleza? Nesse momento já temos um user service que a gente pode vir bem aqui na rota. Aqui é um código da rota. User service.create user, passando a requisição e beleza. Nesse ponto já está funcionando, já está dentro da ideia do arquitetura limpa. Tá? Dentro da nossa rota a gente está chamando um serviço. Esse serviço, por sua vez, está chamando um negócio abstrato. O único ponto que a gente faz essa conexão é bem aqui, que a gente diz que o nosso serviço deve usar um expose users repository. Beleza. No get aqui, a mesma coisa, search user, a gente vem user service.get user by ID e a gente passa o nosso user ID. Desse jeito. Por enquanto a rota fica igual, né? Funcionaria se a gente tentasse rodar o teste aqui? Vamos testar, né? Deixa eu aqui. Aqui é mais, aqui é mais. Bom, vamos esperar que o teste funcione. Como vai get by ID value. Beleza. Entendi o erro que aconteceu aqui. O erro que deu aqui no nosso teste, basicamente foi o seguinte. A gente montou a nossa lógica abstrata aqui tudinho, retornando user. Beleza? Retornando user. Se isso aqui retorna user, o nosso serviço também vai retornar user. Beleza? Que é o que está escrito aqui. Só que user, a gente não pode mandar ele como resposta no HTTP direto, porque ele não está sendo serializado, né? Só quem está sendo serializado é o DTO. Então o que a gente pode fazer? No nosso serviço, ao invés da gente retornar direto o que vier do banco, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar o que vier do banco, que seria esse resultado aqui, search user, esse daqui. E aí a gente retorna um user DTO com o que a gente precisa, com o que o DTO requer, né? CertedUser.name, certedUser.age. Obviamente vai dar problema, a gente vai ter que atualizar o tipo aqui. E aqui ele vai dar problema porque pode ser nulo o que vier do banco. Então a gente meio que tem dois resultados, né? Tipo, se certedUser for null, a gente retorna null. Não tem problema. E aqui pode ser null. O Kotlin, a IDE já deu a opção da gente usar o operador else. Bem aqui. E maravilha. Então a gente pode voltar no nosso main. Bem que a gente já tem acesso ao nosso getUserById, já retorna um DTO. Tá? Então posso executar de novo os testes. Até aí funciona como deveria funcionar. Beleza? Só um ajuste. E percebe o seguinte, dentro do nosso serviço a gente meio que está retornando DTO e tal, essa coisa toda. E não tem problema a gente ter esse tipo de código aqui. O que não pode é a gente montar a nossa lógica abstrata para retornar isso aqui. Tá? A nossa interface aqui não faz sentido a gente, né, montar ela pensando no DTO. Tá bom? Ok, o que mais? Bom, as nossas rotas a gente já está usando o service, perfeito. Maravilha. Agora que a gente tem isso daqui, é interessante também que a gente faça essa refatoração do código referente ao framework, tá? Ao próprio Ktor.
que é o framework HTTP que a gente está brincando aqui. Como é que dá pra fazer isso? Vamos lá. Dentro do nosso infrastructure, a gente pode criar um pacote chamado, ao invés de database, né? Agora a gente está no pode ser HTTP, enfim, pode dar um nome descritivo para esse pacote. .ktor. Aí vamos lá, a gente pode criar uma classe ou objeto, sei lá, Ktor Launcher, objeto. E aí a gente vai colocar dentro dele, a gente pode criar uma função chamada fun start. Pode ser basicamente isso aqui. Beleza. Isso aqui pode ficar aí mesmo, ele não tem nada a ver com Ktor, então ele deve ficar aí mesmo. E aí vamos criar aqui algumas outras coisas. Deixa eu ver. Aqui a gente vai criar coisas de extensão, que a gente está estendendo, né? Configuração. Podemos criar um pacote ou um arquivo mesmo. Configuration. E dentro desse arquivo a gente joga essas funções aqui. Elas podem vir direto mesmo aqui dentro. Viu só? E aí a gente obviamente precisa chamar essas funções aqui. Configure routing. Esqueci de colocar, tem esse daqui também, configure serialization. Certo. Vai dar problema nos testes porque a gente tem que importar do lugar correto agora, né? Percebe que sempre nos testes a gente vai adaptando os testes conforme a nossa arquitetura do nosso projeto. Beleza? E aí no arquivo principal a gente pode chamar o Ktor Launcher.start. E aí olha só como é interessante. A gente poderia ter múltiplos frameworks por algum motivo, não sei, dependendo da complexidade do projeto. A gente poderia inclusive definir eles de forma dinâmica, né? Poderia ter uma variável de ambiente. Para esse deploy aqui a gente deve usar o Ktor, para esse outro a gente vai usar o Spring. Enfim, aí poderíamos ter aqui if sei lá, true, Ktor, else. Aí poderíamos ter outro launcher, por exemplo, Spring Boot.start, Spring Boot Launcher. Funcionaria também. Isso acontece. Dependendo, obviamente, da complexidade. Para o nosso caso, a gente só tem um mesmo, então a gente vai chamar ele aqui direto. Não tem problema. Então temos aqui o nosso configuration. A gente poderia também... Poderia não, a gente vai fazer isso. Dentro aqui desse Ktor, a gente pode criar um pacote chamado routes para separar as nossas rotas, né? Então a gente pode ter que criar arquivos para eles, né? Hello route, que vai ser esta rota aqui. Então a gente pode criar no formato de extensão também. Fun route hello route. Vou colocar o código da nossa rota aqui, porque imagina que a gente tem várias rotas, seria interessante a gente conseguir encontrá-las mais facilmente, né? Obviamente que uma rota dessa daqui não tem necessidade de estar num arquivo sozinho, né? Mas enfim, a gente está refatorando para a arquitetura limpa, né? O que mais que a gente tem de rota? A gente tem essa rota aqui, é rota de create user. Então vamos criar aqui um arquivo para ela. Create user route. Então fun
root.createUser. Não, não é isso. É isso aqui. Maravilha. O que mais? A gente tem agora a rota de getUser. Então, fun root.getUser. Beleza. Vamos ver. Tá, configuration. Agora a gente vai meio que colocar as rotas aqui, né? Então é create user root, get user root, deixa eu refatorar. E aqui hello root. Legal. Aqui nesse ponto da nossa função de configurar rotas, a gente não tem mais o código da rota, a gente tem uma chamada para a rota, né? Legal. Então, esse código aqui já está sendo chamado aqui na configuração, aqui no launcher, beleza? Tranquilo. No teste, mudou alguma coisa? Não, o teste continua tranquilo. Vamos minimizar aqui. Kotlin Infrastructure. Então, Database Exposed, HTTP Ktor. Se a gente for dando uma revisada aqui, está tudo tranquilo, como deveria ser. Ele poderia ter aqui dentro de Ktor desse pacote todo o código relacionado com plugin, com extensão, enfim, tudo relacionado a Ktor colocaríamos aqui. Segurança, por exemplo, JWT, tokens, autenticação ali dentro, né? E aí a gente meio que deixa o código absurdamente desacoplado. Aqui na nossa classe principal, a única coisa que a gente tem é basicamente uma chamada para iniciar o ban, tá? E tá, que é para ficar explícito. A gente poderia ter aqui um MongoDB init database, por exemplo, né? Sem problema algum. Então, gente, como vocês estão vendo, a gente meio que conseguiu preencher todos os níveis aí de abstração que a gente precisava. User Service. Vou tentar rodar aqui o teste para ver ele funcionando. Funciona perfeitamente o teste. Ok. E aí agora é o seguinte, está o nosso código estruturado na estrutura mínima de uma arquitetura limpa. A gente tem o domínio estruturado ali, os casos de uso e a infraestrutura. Dentro da infraestrutura a gente tem as definições e implementações do framework de HTTP e do banco de dados usando o Exposed. Agora, para a gente finalizar, vai ser tipo um bônus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma implementação do banco de dados, para a gente pensar o seguinte. Exemplo, digamos que você tem um projeto que está com a arquitetura limpa, e aí surge a necessidade, por algum motivo, de você ter mais uma implementação usando uma outra forma de manipulação de dados. Digamos que você tem o Exposed, mas por algum motivo você precisa de outro. Então a gente vai ver como é que seria mais ou menos a gente fazer uma tarefa dessa, né? Colocar mais um banco. Porque o ponto do arquitetura limpa, um dos pontos é facilitar esse tipo de coisa, facilitar esse tipo de manutenção, esse tipo de tarefa, né? De incluir coisas ali, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Como eu quero criar, incluir nesse projeto uma outra forma de manipulação de dados, então a gente vai vir nesse pacote aqui. Inclusive fica bem fácil da gente encontrar, né? Vamos criar então um pacote de database, a gente vai chamá-lo de
ridiculous, né? É para ficar bem óbvio que é uma coisa totalmente diferente de exposed. O que vai ser esse banco de dados ridiculous? Vai ser simplesmente em memória, né? Vai ser uma lista onde a gente vai colocar as coisas lá dentro, só que vai ser em memória. É ridiculous, está escrito certo aqui? Deixa eu pesquisar aqui na internet. Ridiculous. Beleza. Então vai ser em memória. Para que a gente, no nosso caso, a nossa definição, para que a gente faça isso, a gente tem que entender o que a gente precisa implementar, que é isso aqui. Ou seja, a gente pode ter uma estrutura que implementa isso bem aqui, que está suficiente, que não vai quebrar nada do resto do código todo que a gente fez. Só precisa implementar isso aqui. Então, se é esse o caso, então vamos criar aqui ridiculous user repository. Perfeito. Então, pode ser object, igual como o outro, seguir o mesmo estilo. E aí a gente precisa implementar a nossa interface abstrata. Então, a gente precisa implementar user repository. A partir desse ponto, a gente já tem a nossa estrutura que a gente precisa. Né? O que eu quero fazer é simplesmente ser uma lista. Então, vamos criar essa lista aqui. Uma lista de usuários. Para criar um usuário, o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir o usuário no nosso dado e retornar um int, que é o que está escrito ali, que é o que a nossa interface abstrata manda. Então, vamos fazer isso. Eu posso fazer aqui passo a passo, não tem problema. Só que a gente precisa também de um ID, né? Porque lá no Exposed, o próprio Exposed em si, ele faz isso automático quando a gente cria, quando a gente faz o insert de algo na tabela, né? Ele cria o ID automaticamente. Só que aqui a gente está com o ridiculous user repository. Ele não faz isso, ridiculous, ele não faz isso. Então a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui o nomezinho. Como ele não faz isso por padrão, a gente vai fazer. Olha que legal. Eu posso simplesmente vir aqui no ID, eu posso dizer que é random.nextInt. Vou botar aqui dentro de um ABS aqui, só para ficar positivo sempre. Tá aí. Maravilha. Temos aqui um user. E aí basta que a gente retorne esse ID aqui. Então, nextUser.id. Obviamente, a gente precisa incluir o nosso nextUser na nossa lista, né? Então, users. Mais igual nextUser. Pronto. Já implementamos essa função. Agora vamos implementar a função de obter. Como é que a gente pode então obter aqui através do ID? É bem simples. O Kotlin ele dá essas funções bem simples para a gente, como por exemplo, a gente pode fazer users.single or no each.id igual a ID. Então, return. Tá fazendo uma linha assim. Maravilha. Maravilha, temos aqui o nosso ridiculous user repository. Tá. E aí, como é que a gente faria para usar esse cara? Simples. A gente vai lá no nosso main, que é onde a gente tá definindo. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Olha só, tem várias formas, mas só para demonstração, eu posso simplesmente dizer que ao invés de eu usar esse cara, eu vou usar o ridiculous user repository. Interessante. Se a gente rodar os testes agora, do jeito que tá aí, o que será que vai acontecer, né? Interessante, passaram todos os testes. Então, basicamente, esse é como se fosse o poder da arquitetura limpa, né? A gente meio que incluiu outro
manipulador de dados com uma outra implementação totalmente diferente do Exposed, e mesmo assim não quebrou nada, continuou funcionando, porque a gente respeitou a regra de implementação definida aqui, lá no domínio, tá? Então funciona. Funcionaria também da mesma forma se a gente tivesse outro framework, por exemplo, Spring. A gente poderia ter o nosso pacote de Spring ali, com toda a estrutura do Spring para funcionar, né? E aí a gente teria um launcher do Spring e chamaria aqui, funcionaria da mesma forma, né? Ou qualquer outro framework, você poderia criar o seu próprio framework de HTTP para isso, né? Enfim, benefício de estudo, claro, não faz sentido, mas funciona. Normalmente algumas pessoas descrevem ainda uma espécie de quarta camada para colocar isso aqui, mas eu particularmente num projeto pequeno como esse eu não vejo necessidade, né? Seria uma camada de application, né? Mas enfim, vamos só terminar mudando isso aqui de uma forma diferente, né? Ó, vou fazer o seguinte: por padrão ele vai ser criado dessa forma, só que a gente vai mudar ele bem aqui, né? Então user service ponto, o user repository vai ser igual ao ridiculous. Dá erro aqui porque ele tá como val, né? Que var. Também funciona normal. Obviamente que vai continuar usando. Desculpa, gente. É um erro gravíssimo. Essa função main aqui, ela nunca está sendo chamada nos testes, né? Então, a gente teria que colocar isso, essa linha de código lá no teste para poder mudar, né? Tipo, dinamicamente. Então, deixa eu colocar aí. Using ridiculous. Perfeito. Bom, essa foi a última brincadeirinha que eu fiz, mas espero que vocês tenham aproveitado. Quis trazer uma explicação bem passo a passo, sem omitir nada, fazendo realmente praticamente do zero. A única coisa que eu não fiz, mostrei para vocês, foi a escrita do código a explicação, né, do código do Exposed, do Ktor em si. Mas que não era basicamente a ideia, né? A ideia era demonstrar e passar em cima desses conceitos de refatoração para arquitetura limpa, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários aí, sugestões, interajam entre si aí pelos comentários, deem sugestões aí uns para os outros, aproveitem essa sessão aí para poder compartilhar um pouco de conhecimento, tá bom? Então é isso e valeu. Qualquer sugestão também podem colocar aí na descrição, que a gente, dependendo, a gente traz também para vocês. Então, valeu, gente. Vou finalizar aqui.